Olá, seja bem-vindo à revisão de Direito Empresarial nesse aulão aí do Ideia Cursos Jurídicos. Meu nome é Fúvio Faria, vou tocar com vocês aí Direito Empresarial, tentar ser rápido, ao mesmo tempo dar conteúdo bom, importante, que possa cair na prova. Mas antes de mais nada, é importante a gente entender que na prova da OAB, pela série histórica e pelas estatísticas, vamos dizer assim, pegando as questões que mais frequentemente caem, e de qual tema e de qual área elas pertencem, nós vamos ter mais ou menos 4, 5 temas principais que caem na prova da OAB. A parte sobre a introdução do que seria empresário, o tipo de atividade que enquadra enquanto empresário ou sociedade empresária, a parte de registro do empresário, né, que estaria dentro dessa compreensão ainda de empresário, a parte de estabelecimento empresarial, então isso é recorrente cair, parte dos contratos empresariais, e a gente vai pincelar aqui rapidamente, né, os principais que mais têm caído, títulos de crédito, então os principais títulos de crédito que mais caem, aqueles que são mais usados no mundo comercial, sociedades, então sociedade limitada, e a diferença dela de sociedade simples, não cai tanto sociedade anônima, embora caia, mas não cai tanto na proporção, é mais sobre sociedade simples e sociedade limitada, e por fim, o direito falimentar, né, tratando ora da recuperação da empresa, ora do processo em si, da falência da empresa. Correto? Vamos tentar aqui nesse pouco tempo, né, passar pelo menos assim alguns toques, algumas dicas de cada uma dessas disciplinas para a gente tentar aí nisso ganhar um fôlego, uma questão ou outra que a gente vai lembrar rapidamente na hora de responder na prova da OAB, beleza? Vamos lá para o quadro. A primeira etapa que a gente quer aqui abrir, né, é exatamente classificar, entender o que é essa ideia de empresário, empresarial, né? Então vamos lá, meu nome repetindo aqui no quadro, né? Meu nome é Fúvio Faria. E aí a gente começa, né? A diferença entre empresa e empresário. Essa aqui é uma ponta assim necessária de a gente trabalhar, né? É um ponto necessário, porque é ele que nos coloca diante do direito empresarial em oposição, né, à classe maior, que é o direito civil. Então, empresa e empresário são duas figuras, dois tipos ligados ao direito empresarial. Empresa é a atividade, é a função, sempre lembrar disso, porque é comum a gente confundir a empresa, né, com a própria sociedade empresa ou com o próprio tipo empresário. Então, a empresa é a atividade que é exercida comercialmente ou empresarialmente. Empresário é um tipo de pessoa, então ela pode ser uma pessoa física, quando ela vai ser empresário individual, ou ele pode ser uma pessoa jurídica quando é uma sociedade empresária. E aí lembrar sempre, né, que sócio não é empresário. Ele pode ser sócio de uma sociedade empresária, né, e aí ele pode ser administrador daquela empresa. O porquê dessa confusão, né, do empresário, né, chamar alguém de empresário, é porque existe a figura do empresário individual, em que a pessoa física, desculpa, em que a pessoa física da pessoa mesmo ali se confunde com a figura do empresário. Mas ela é diferente da sociedade limitada, que é o meio, né, empresarial mais utilizado, o tipo empresarial mais utilizado no comércio, né, na vida empresarial em geral. Então, empresário é um tipo de pessoa que explora a atividade, lembrar disso. Daí, aqui eu trago uma definição rápida do Fábio Coelho, que vai dizer o seguinte: a empresa pode ser explorada por uma pessoa física ou jurídica. Então, se for física, lembrar aí que é chamado empresário individual. No segundo caso, já é a sociedade empresária. Como é a pessoa jurídica que explora a atividade empresarial, não é correto chamar, portanto, né, no caso da segunda figura, de empresário o sócio da sociedade empresária. Então, se ele for empresário individual, ok, porque pessoa física e a empresa se confundem. Mas se estivermos falando de sociedade empresária, não podemos falar que o sócio é o empresário. O sócio, ele é sócio da sociedade empresária, que tem uma personalidade própria, que a gente chama de pessoa jurídica, né, personalidade jurídica própria. Bom, aí as diferenças iniciais, né, que a gente vai perceber. Então, empresário individual é a pessoa física que, via de regra, sua responsabilidade patrimonial confunde-se com a da empresa, né, com a da atividade. E sociedade empresária ou equiparadas a tais, né, é uma pessoa jurídica, então ela tem uma personalidade jurídica própria. E, por via de regra, quando ela é limitada, né, ela tem uma responsabilidade subsidiária e limitada em relação aos sócios, correto? Bom, aí a gente passa para a definição de empresário, que a gente vai trabalhar aqui porque cai na prova e acredito eu que está aí quente um assunto para cair na prova sobre isso. Então, de acordo com o artigo 966 do Código Civil, considera-se empresário quem exerce profissionalmente,
Então, destacando aí profissionalmente, atividade econômica, outro destaque, organizada, outro destaque, e para a produção de bens ou serviços. Bom, produção ou circulação, né? O A e o elemento A destacado profissionalmente, o que é isso? A pessoa faz de forma habitual, né? Aquela pessoa jurídica faz, ou pessoa física faz de forma habitual. O que seria isso? Por exemplo, se eu e você, a gente vende uma casa, isso não é habitual, porque a gente vai vender uma casa a cada 10, 15 anos. Agora, um corretor de imóveis que vendem casas todas as semanas, todos os dias, ele faz isso de forma habitual, por isso é profissional. Atividade econômica está no sentido de que quem faz isso faz no intuito de ter lucro, por isso ele assume riscos técnicos e econômicos. Organizada, aqui é um fator fundamental. A ideia da empresário aqui é porque ele reúne os fatores de produção de um modo que ele organiza tal nesses fatores de produção que possibilita, né, exercer, portanto, a atividade. Então ele vai organizar a mão de obra, os insumos, as tecnologias de forma que vai produzir um produto ou um serviço ao fim desse ciclo de produção, por isso é organizado. E para a produção ou a circulação de bens, né? Então a finalidade é, no fim, ter aí a produção ou a circulação de bens ou serviços. E aqui em oposição às teorias do atos de comércio, que seria uma teoria que daria um rol taxativo de quais seriam as atividades consideradas de comércio. Depois vocês pesquisam mais sobre a diferença entre teorias de atos de comércio e de teoria da empresa. A teoria da empresa hoje ela é mais finalística e não exemplificativa. Ela tem uma finalidade que é se todo esse conjunto de elementos produziu bens e serviços, é considerado empresa, não necessariamente aquilo que está rolado e descrito na lei. Bom, e aí, aqui é importante, porque cai na prova, existem algumas categorias que são excluídas desse conceito de empresário e, portanto, não se aplicam a eles o regime empresarial. Um exemplo são os profissionais intelectuais, nós, advogados. Né? Vocês que estão aí preparando, vocês vão ser advogados, via de regra, vocês não são empresários. O porquê, né? E aí a gente trabalha nesse porquê. Então, mas antes, é só lembrar, advogado, escritor, médico, dependendo, ele não vai se enquadrar, natureza, tudo que estiver na natureza intelectual e científica, né, não se coloca. Mas o parágrafo único, 966, ressalva que se nossa atividade, por exemplo, de advogado, tiver elemento de empresa, ela vai ser considerada empresário. Então, o que falta de elemento para esses profissionais, né, que não os configuram como empresário? É o elemento organizado que a gente viu anteriormente. Né? Nós, advogados, por exemplo, nós trabalhamos de forma artesanal. Nós não temos mãos de obra que organizamos. Né? Agora, a partir do momento que o nosso escritório, a gente organiza a mão de obra, a gente organiza os insumos, nós temos um elemento empresarial aí. Portanto, nós seríamos considerados empresário. Mas, via de regra, para quem começa, é você por você mesmo. Né? Então, o teu trabalho é muito artesanal. Por isso que a lei coloca aí, né, científica e artística, porque o artista, por exemplo, é o maior artesão possível de si mesmo. Né? E o advogado também é, enquanto ele não se profissionaliza nesse sentido de colocar fatores, né, de organização. Nós somos, como a gente viu no elemento ali, profissionais, né, porque nós estamos habitualmente fazendo isso, mas falta esse elemento de organização, que temos fatores de produção que trabalham por si só, né, que a empresa anda por si só. E por não termos isso, que a gente não é considerado, via de regra, aí no início, uma empresa, né, um empresário. Outra pessoa excluída seria o plural, né, dos profissionais liberais. Então, se a gente tem um profissional liberal, a gente fala do profissional liberal, né, intelectual. Desse profissional intelectual, se a gente tiver pluralidade deles, né, nós vamos ter uma sociedade simples, que nada mais é que uma reunião desses profissionais, né, de intelectuais. Né? Então, eles vão reunir numa sociedade simples para produzir esses bens. Por exemplo, uma sociedade de advogados. Em regra, ela não vai ser empresário. Por mais, né, caso contrário, ela tenha o elemento empresarial, ela vai ser considerada empresária também. Outro elemento que é excluído, né, é o exercente de atividade rural. O porquê isso? A lei aqui sabe que o empreendedor rural, ele é empresário, né? Sabe que ele tem os elementos de empresário, sabe que ele seria considerado empresário, mas a lei, para não complicar a vida dele, porque ele é uma pessoa às vezes que não tem acesso à informação ou acesso ao mundo urbano em que se registram as coisas, ressalva que ele não precisa ser empresário para não ter obrigatoriedade de fazer registro de livro contábil, registros na junta e tudo mais. Então a lei protege ele enquanto ele não tiver interesse em registrar, né?
Então, aqui a gente tem um exemplo do enunciado 201 da Jornada de Direito Civil, que coloca o seguinte: o empresário rural e a sociedade empresário rural, inscritos no registro público de empresas mercantis, estão sujeitos à falência e podem requerer concordata, né, ou recuperação judicial. Isso aqui quando ele requer o registro. Mas, né, aí o 202, né, o enunciado, ressalva: o registro do empresário ou sociedade rural na junta comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime ao empresário ou à sociedade rural que não exercer essa opção. O que acontece aqui? Olha, a lei protege o empresário, a sociedade empresário rural, por conta das facilidades, mas se ele optar por querer ser empresário, nos termos da lei, né, com registro, ela tem natureza constitutiva porque as obrigações dele de empresário começam a surgir a partir desse registro. Porque imagina só, se fosse declaratória, né, a gente voltaria a toda a vida anterior dele, que ele não precisava, a ter que registrar e fazer balanço, e fazer todas as partes contábeis que ele não seria obrigado. Então pode ser que, por exemplo, um empresário ali rural começou de forma tímida, as partes se organizando, um dia ele fala: não, eu preciso me tornar empresário para ter mais acesso a crédito, ter acesso a determinadas questões de empresarial, a certas relações comerciais. Então, quando ele faz esse registro, a natureza constitutiva, as obrigações dele são dali para frente. Ela não retroage para trás na época que ele já era empresário, mas não tinha o registro, né, como proteção que a lei lhe dá. Bom, outra aqui, e aqui eu acho que é o possível de cair em prova, porque é uma mudança recente, é a SAF, né? A SAF, ela instituiu algumas regras de transição dos clubes de futebol brasileiro. Então, os clubes de futebol no Brasil, um exemplo que a gente viu recente foi o Cruzeiro de Minas Gerais, é que eles são associações, né, associações na forma civil, que vão se transformar em sociedades anônimas. Então, nessa transformação, como esse passivo está na associação, a lei está colocando aqui uma exceção, né, que a associação ela pode ser considerada empresária para esse fim de SAF, e aí com a finalidade até mesmo de permitir que a associação peça a recuperação judicial antes que ela se transforme em sociedade anônima. Qual é a finalidade disso? Poder permitir que a associação se torne uma SAF, já sabendo aí os investidores quanto tem de passivo, quanto há de crédito, o que foi colocado na recuperação judicial antes de ela entrar para um regime aí de anônima. Então, essa previsão está lá no parágrafo único do 971, que diz o seguinte: aplique-se o disposto no caput deste artigo à associação que desenvolva atividade futebolística em caráter habitual profissional, que é o caso dos clubes de futebol, caso em que, com a inscrição, será considerado empresário para todos os efeitos, né? Então, aqui falando do registro, ela pode registrar e no registro ela vai ser considerada empresária. O que eles estão fazendo? Eles fazem isso e já pedem recuperação judicial de todos esses ativos, as dívidas, né? Porque os clubes estão quebrando, eles têm dívida, então eles pedem recuperação para exatamente conseguir atrair investidores via SAF depois, para poder aí arrumar esse clube, né? Colocar ele em dia, colocar ele andando com saúde financeira. Bom, outra sociedade aí que é excluída, e lembrar que é uma opção legal, que são as cooperativas. As cooperativas, por critério legal, não são consideradas empresárias, né? E aí ela é considerada como uma sociedade simples, né? Aqui é mais por uma opção política da lei, né? Da legislação. Bom, outra situação que a gente tem que ficar esperto, né? Existem algumas obrigações, então, para se tornar empresário ou sociedade empresária. A primeira delas é o registro. Então, para se tornar empresário, é obrigatória a inscrição do empresário, seja ele sociedade ou empresário individual, no registro público junta comercial, né, que a gente chama, antes do início de sua atividade. E aí a sociedade empresária, por conta de um prazo, um delay que existe, natural, da formulação do contrato social, ela tem 30 dias para requerer a sua inscrição, né, na junta comercial. Não é comum juntar, por exemplo, sociedades muito grandes, vários sócios, eles se juntam para fazer um contrato social, elaboram, discutem e fecham a minuta. Após este ato, eles têm 30 dias para levar toda essa documentação a registro na junta comercial e daí providenciar, né, os atos necessários para concretizar o registro. Via de regra, aí, são 30 dias para todas as averbações também da sociedade limitada. As consequências, né? Existem consequências da falta de registro, né? Que para a sociedade a falta de registro não deixa ela personificada, ou seja, ela não vira uma PJ, né? E os sócios terão ampla responsabilização. Então ela vira uma sociedade em comum, né? Não personificada, enquanto não houver o registro. E também aqui a gente tem que ficar atento que é obrigatório o registro da sucursal
ou a filial ou a agência, né? Então a sucursal precisa, a filial precisa e a agência também precisa, né? E aqui eu trago para vocês uma passagem do André Santa Cruz Ramos que fala sobre a definição de cada uma, né? Então pode-se definir filial juridicamente como uma sociedade empresária que atua sob a direção e administração da outra, né, chamada matriz, mas também mantém a sua personalidade jurídica e seu patrimônio, bem como preserva sua autonomia diante da lei e do público. A agência, por sua vez, né, pode ser conceituado como uma empresa especializada em prestação de serviços que atua especificamente como intermediária. E a sucursal, né, ela vai ser, por fim, e é o ponto de negócio acessório, né, distinto do ponto principal, responsável por tratar dos negócios deste e é ele subordinado administrativamente. Então, todos ali vai ter uma PJ autônoma, né, em relação à matriz. Tem um tratamento simplificado, diferenciado para o empresário, né, que rural e pequeno empresário. A gente tem uma legislação específica. E a lei também assegura aí um procedimento, como é que vai ser o registro público dessas empresas, né, que são... Tem uma lei que dispõe sobre isso e tem o DREI, né, que são as instituições normativas do governo federal que vão organizar como será feito o registro, né. Bom, outra obrigação do empresário também é a escrituração e a demonstração contábil periódica. Então, a partir do momento que ele é empresário, por isso que a gente até exemplificou do empresário rural, a partir do momento que ele é colocado como empresário, ele passa a ter uma obrigação contábil e de registros contábeis, né. Então, ele tem que registrar, lançar livros, fazer toda uma contabilidade, balanço, DRE, e demonstrativo de caixa e tudo mais, que é a escrituração, né, gerencial, documental e fiscal para efeitos tributários, de autuação e enfim. Há também o sigilo empresarial desses documentos, né, é importante mencionar que esses documentos são por natureza sigilosos, né, protegidos pelo sigilo. Bom, e é isso. Eu vou já pular para estabelecimento empresarial para a gente tentar nessa revisão ser o mais objetivo possível. Então a gente viu aí os conceitos de empresário, lembrar que empresário tem aquelas atividades, guardar sempre que tem que ser profissional, habitual, atividade empresarial, produção de bens e serviços, atividade econômica, né, que visa lucro e os elementos de organização. Tem aquelas exceções, né, que a gente tem que ficar atento e lembrar aí das obrigações de registro e de escrituração contábil, né, que são obrigações do empresário na hora de observar. Bom, já o estabelecimento empresarial, e aqui tratando dele, ele é uma massa de bens, né? É um conjunto de bens reunidos pelo empresário para a exploração de sua atividade econômica. A proteção jurídica do estabelecimento empresarial visa, então, a preservação do investimento realizado na organização da empresa. O estabelecimento empresarial, ele tem uma noção de massa patrimonial, diferentemente de pessoa. Então, a gente tem sujeito e objeto. O estabelecimento ele é um objeto, ele não é um sujeito de direitos. Ele é um objeto que pode, inclusive, ter obrigações no nome desse objeto. É importante distinguir, né, que ele é uma massa separada do empresário, porque ele é realmente isso, uma massa, como a gente viu, um conjunto de bens reunidos. É lógico, o empresário organizou esse conjunto de bens, mas ele é um conjunto de bens que não se confunde com a pessoa do empresário. E o fator diferencial do estabelecimento empresarial é que ele é a organização à disposição dos bens, né, tais como estoque, máquinas, de um jeito que produz uma utilidade, né, que produz uma atividade. E o estabelecimento empresarial não pode ser confundido com a sociedade empresária, como a gente já disse, né, nem com a empresa, que é a atividade econômica do empresário. O estabelecimento empresarial, na contabilidade do empresário, ele aparece como um ativo, né, ele vai aparecer lá no balanço como um ativo. Portanto, então, quem é o titular desse ativo é a sociedade empresária ou o empresário individual, ele é titular desse ativo. E a atividade econômica, né, ela pode se valer do estabelecimento para produzir bens e serviços, né, como está no objeto social da sociedade empresária. Bom, e aqui é importante guardar, porque está quente essa matéria, essa mudança pela MP 1085 de 2021. Considera esse estabelecimento todo o complexo de bens, né, organizado para o exercício de empresa, para o empresário, para o estado de empresário. E aí aqui tem uma inovação legal que é, né, que o estabelecimento não se confunde, aí de novo, diferenciando essa massa patrimonial do local onde se exerce a atividade empresarial, que poderá ser físico ou virtual. Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for virtual, o endereço informado para fins de registro poderá ser, conforme o caso, o endereço do empresário individual ou de um dos sócios da sociedade empresária. Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for físico, a fixação do horário de funcionamento competirá ao município, observada a regra prevista na legislação. Então, aqui uma inovação, né, que é essa ideia
de que o estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que a atividade empresarial ela pode ser sediada num local físico ou virtual, né? Então aqui uma inovação que é importante, né? Que alguns até falam de estabelecimento virtual, mas ele seria o site, né, da empresa, que é onde teria o comércio, que não se confunde com a sede da empresa, que hoje pode também ser virtual, né? Que tem que ser colocado essa amplitude. É interessante, é uma abordagem interessante, que pode cair e guardar a literalidade desse dispositivo, que ele pode contribuir muito aí na prova. Bom, e aqui um exemplo só para vocês guardarem, né? Então existe lá o empresário, a sociedade empresária, que pode ser a pessoa física, quanto empresário individual, ou jurídica, quanto sociedade empresária. Ela vai ser sujeita de direitos, né? Sujeita e titular de direitos. E aí ela pode ter um estabelecimento 1, ela pode ter o estabelecimento 2 e o estabelecimento empresarial 3, né? E aí a gente pega um exemplo aqui. Então imagina lá, Faria Supermercados, nome empresarial, titular do supermercado, ou melhor, do centro, por exemplo, no bairro Centro, onde ela é dona daquele estabelecimento. Supermercado, o melhor do Vidigal, como se fosse um outro supermercado de outro bairro, então outro estabelecimento de outro bairro. E supermercado, o melhor da Rocinha, então esse é um supermercado de outro bairro chamado Rocinha. Então ela vai ser dona, né, titular desses 3 ativos, chamado estabelecimento empresarial. E aí ele pode, né, nesse caso, utilizar os nomes, né, do estabelecimento de forma diferente ou com o mesmo nome da empresa, né, como a lei prevê. E aí, no trespasse, que é um contrato típico do estabelecimento empresarial, o que seria o trespasse? O trespasse é esse titular do estabelecimento empresarial vender, então, esse ativo para um outro empresário. Então, Faria Supermercados vende o supermercado, ou melhor, do centro, que é um objeto, uma massa, para uma outra sociedade empresária, por exemplo, Garrone, Matuque Hipermercados. Então, eles estão comprando essa massa, esse ativo da outra sociedade empresária. Então, o estabelecimento empresarial ele pode ser vendido, chamado aí de trespasse, essa transação. Opa! Bom, já pulando aí para outro ramo, já falando dos títulos de crédito, né? Então a gente sai aí de estabelecimento empresarial, que é uma massa de patrimônio, e vai para títulos de crédito. Lembrar que o estabelecimento empresarial pode ser alienado por trespasse ou outras formas também no direito admitidos, mas o que mais cai na prova é o trespasse. Tem uma parte específica no Código Civil, é importante ler, sobre trespasse, que tem umas regras, por exemplo, que não pode lesar credores e tudo mais. Então vocês se atentem ali que cai na prova sobre o trespasse. É recorrente cair na prova sobre o trespasse. Bom, outro ramo aí, ou outra disciplina dentro do direito empresarial são os títulos de crédito. Eu vou trabalhar aqui rapidamente os que mais caem. Nota promissória. Nota promissória é um título de crédito. A famosa notinha, né, que as pessoas assinam aí em branco quando vai num comércio. A nota promissória se estrutura como promessa de pagamento. Então ela é uma promessa de pagamento, ela é uma obrigação que a pessoa se sujeita a pagar uma quantia no futuro. Ela tem uma relação dupla, né, porque ela envolve quem emite e quem vai ser o credor da relação. Então o sacador é aquele devedor que está ali se colocando, olha, eu vou pagar no futuro para você uma determinada quantia. E o tomador é o credor, é aquele normalmente que recebe a nota, né, emitida e vai falar assim, beleza, fico aguardando você me pagar na data ali aprazada, na data pactuada. Bom, tem aqui os requisitos da lei que precisa ter no título de crédito, né, chamado nota promissória. Aqui um exemplo de nota promissória para a gente ver, né, então como é que ela é. Depois vocês dão um pause aí e continua, né. E também temos aí o cheque, né, que é um outro título de crédito, que ele tem, por natureza, o pagamento à vista. Ele, então, o cheque se cair, né, na mão de qualquer pessoa, ele tem pagamento à vista, diferente, né, da nota promissória, que é uma promessa de pagamento. No cheque, diferentemente da nota promissória, que tem uma relação dupla, no cheque existe uma relação tripla, vamos dizer assim, uma relação tripartite, né, com 3 partes. O sacador, chamado devedor, que é quem emite o cheque. Lembrar que, igual um saque de vôlei, né, o sacador é aquele que saca e essa bola vai chegar até na mão do tomador, né? O tomador é quem recebe
o crédito, né? Quem recebe o título. E o sacado é quem faz essa transação, né? Quem faz esse processo da bola percorrer até a mão do tomador de forma correta, que no nosso direito é a instituição financeira. Então ela vai estar ali o cheque do banco, por exemplo. Então eu tenho um contrato com o banco X, eu vou sacar, né? Eu vou fazer o saque desse cheque. Eu sou sacador porque eu estou emitindo o cheque. O banco é o sacado porque ela é a instituição responsável por pegar esse crédito e levar na mão do tomador. Né? Então é essa a relação básica dos três. Lembrar, sacador é quem está sacador, lembra de sacador mesmo, ó, sacou, o cara que está sacando o cheque, quem está emitindo o cheque, o emissor do cheque. O tomador é quem está recebendo o cheque enquanto credor da relação. E o sacado ali é a instituição que vai permitir toda essa transação, ela que vai permitir essa relação fluir do sacador até o tomador. E é um título de modelo vinculado porque ele tem padrões, né, do Banco Central que tem que ser respeitado. E aqui uma relação, como a gente colocou, né, sacador, que é o correntista, o devedor, né, ele manda essa ordem aqui dentro do cheque, que vai estar no padrão do sacado, que é o banco, chega no tomador, que é o credor, e aí o que esse credor faz? Ele, no prazo ali fixado, se como é à vista, né, ele já vai lá no banco, o banco é responsável por retirar esse dinheiro da conta do sacador, e aí faz essa transação. Bom, aí a gente tem um exemplo aqui de cheque, né, que é o cheque ao aportador. O que é o aportador? Né? Ele não tem nome do credor, né, do tomador que vai receber. Você pode olhar aqui em cima aí do Banco Investimento S.A. não tem um nome. Então é um cheque em branco, né, que é o cheque ao portador. Lembrar que no Brasil a gente tem um limite até R$100 para cheque em branco, né, ao portador. E o exemplo de cheque nominal, né, que ele já vem com o nome da pessoa específica no anverso do cheque, né, que é a parte da frente do cheque. E nós temos também como título de crédito a duplicata. A duplicata, historicamente, era um título que atendeu vários objetivos, né, históricos. O nome dela se deve em razão porque a empresa vendia mercadorias para outra empresa, né, e a empresa vendedora emitia um documento duplicado, isso é, ele punha em duas vias para uma ficar com a vendedora, que é aquela empresa que está vendendo, e a outra que ficar com a compradora. Esse documento era um tipo de fatura mesmo, sabe? Igual fatura que a gente vê aí do banco, fatura do telefone, né? Então seria parecido com essas faturas. A via que ficava com a vendedora, né, ela era assinada pela compradora e daí tinha força de título de crédito. Então imagina o seguinte, eu vou no seu estabelecimento, compro ali uma série de coisas, o que a empresa fazia? Ela emitia uma fatura e falava aqui, ó, essa fatura é duplicada, porque você vai ficar com uma via como comprovação e eu fico com outra, né, vendedor. E essa via que eu fico, você vai assinar porque está confirmando que está recebendo ou esse serviço ou esses bens. Né? E daí, essa assinatura valia como título de crédito para poder executar ou circular esse título no comércio ou no banco, por exemplo. E aí, hoje, as duplicatas, né, elas mantêm no largo aí esse sentido, né, de forma clara, abrangente, embora tenha se incrementado os novos requisitos legais para ela se concretizar ou até se aperfeiçoar. E hoje as duplicatas são limitadas, né, ao mundo mercantil, né, tanto de compra e venda quanto de serviços. Então ela não pode ser utilizada aí entre civis, né, ou relações civis, né, ela pode ser utilizada só entre a relação comercial, né, entre empresas. E ela pode ser tanto para vendas a prazo ou vendas à vista. E aí a natureza, né, da duplicata, ela é um título de natureza causal, né, ela está relacionada a um serviço, ela tem como consequência um serviço ou um bem, né, que tem que estar sendo colocado em compra e venda. Então a duplicata somente se pode dar para a documentação de crédito nascido de compra e venda mercantil. Né? Por exemplo, ela não serve para a construção de crédito, empréstimo, por exemplo. Mas e com aceite, né, e se colocado em circulação, a causa não pode ser mais discutida. Então, por exemplo, esse vendedor, né, ele emite a nota promissória, a duplicata. Depois que é assinado e confirmado, ele pode colocar em circulação, por exemplo, passar por um banco para receber um desconto, né, receber um crédito aí, e circulando daí a duplicata para frente. E é um título de modelo vinculado, né, que ele deve também respeitar os padrões do Conselho Monetário Nacional. E é obrigatório aí quem se utiliza, né, da duplicata ter um livro contábil próprio falando quais são as duplicatas emitidas. O que é esse livro? Esse livro vai colocar as faturas ali que está vinculando as mercadorias dentro daquela fatura dada como duplicata. Né? Então, cada duplicata vai ter uma fatura ali que vai constar dentro dela a quantidade de bens e serviços que constam dela. Né? Bom, e como funciona a emissão da duplicata? Né? Então, lembrar que a duplicata ela é diferente do cheque da nota promissória, porque não é o devedor que emite ela. Quem emite ela é o credor. Né? Ele emite e faz a fatura que está saindo com a mercadoria
do estabelecimento dele, até chegar, né, no devedor, até chegar na pessoa que comprou. Então, o empresário do vendedor, assim que prepara a mercadoria do estoque, né, de venda, ele vai, né, ele extrai um documento interno, uma fatura, em que constam as mercadorias vendidas, né? E é da fatura que poderá aí o empresário extrair a duplicata. Aí, ao extrair e emitir a duplicata, né, o sacador ele deve observar alguns requisitos, né, colocando nela. Emitida a duplicata, ele vai então encaminhar para o comprador, normalmente junto com a mercadoria, né? Então, acompanhar junto à mercadoria e vai caminhar pela transportadora, a transportadora vai levar essa duplicata junto, né? Ou ele pode também colocar de forma separada, né? Que aí tem os prazos da lei. Chegando a duplicata na posse do comprador, ele dá o aceite da duplicata, que é obrigatório desde a submissão, né? Por isso que ele é estruturado como ordem de pagamento, é um título estruturado como ordem de pagamento. Então pense no problema que a gente teria, por exemplo, se o aceite não fosse obrigatório, né? Um vendedor produz milhões em produtos, mercadorias, leva eles a transporte até o estabelecimento do comprador e esse diz simplesmente que não aceita, né? Por motivo fútil, não poderia, né? Ele pode somente recusar o aceite em algumas hipóteses legais, que seria, por exemplo, avaria na mercadoria ou no recebimento, vícios ou defeitos, ou divergência nos prazos ou nos preços ajustados. Aí ele poderia recusar com fundamento o aceite. Então, recebida a duplicata pelo comprador, ele deve dar o aceite expresso e devolver a duplicata ao representante no prazo de 10 dias. E aí a duplicata pode ser, então, portanto, à vista, né, ou a prazo. Se for à vista, ele deve pagar imediatamente com a apresentação. Se for a prazo, ele deve dar o aceite, né, e a devolução da duplicata em até 10 dias. Como o aceite é obrigatório, assinando ou não, ela terá validade como título, né? Desde que o comprador não dê o aceite por uma das hipóteses do artigo 8º, né? Que seria rejeitar o aceite por conta de ter algum dos vícios ali colocados. Por isso que na duplicata se diz que existe o aceite expresso, né? Que é aquele ordinário, que ele fala, aceitei, está aqui, estou recebendo a mercadoria, ou o aceite presumido, que quando ele dá o aceite e não justifica porque rejeitou o aceite, ela se presume. Bom, e aí, passando aqui de forma muito geral, os 3 títulos principais que caem na prova, e por isso é importante, letra de câmbio da pesquisa que a gente fez não caiu nenhuma vez, então é focar nesses 3 títulos principais, focar mesmo, gente, ler pelo menos assim um resumo, qualquer coisa, o material que a gente tem aqui no curso, se estiver disponível, ou até uma pesquisa rápida na internet, os 3 títulos caem muito, esses 3 títulos que a gente acabou de dar aqui. E aí tem algum que a gente chama de atos cambiais, né? Que são atos que envolvem a relação desses títulos com aqueles que vão passando sucessivamente para outros credores, né? Então a gente chama de atos cambiais. O principal ato cambial ele é o endosso. O que é o endosso, né? O endosso é o ato pelo qual o credor de um título, então imagina só, o tomador de um cheque, ele recebeu o cheque, ele com a cláusula ele transmite seus direitos a outra pessoa, ele endossa o cheque para outra pessoa. Então, o endosso, né, ele constitui 2 novas modalidades em relação ao crédito, né, ao título de crédito, o endossante e o endossatário. Então, imagina só, eu recebi um cheque, esse cheque que eu recebi, eu vou endossar ele a terceiro porque eu estou com uma dívida com esse terceiro. Então, eu falo para esse terceiro o seguinte, ó, terceiro, eu tenho um crédito com o devedor que emitiu esse cheque. E como eu estou te devendo, eu vou te passar esse cheque, então, para te pagar a minha dívida, beleza? Beleza. Então, eu vou ter lá o sacador do cheque, eu como tomador do cheque, e nessa figura agora nova eu sou o endossante do cheque e vou passar para o meu credor endossatário esse cheque. Então esse meu credor vai ser endossatário do meu cheque. Então o endossante é a pessoa credora do título que resolve transferir lá a outra pessoa. E o endossatário é a pessoa para quem o crédito foi passado. Nunca esquecer disso. Quais são os efeitos do endosso, né? Ele transfere o título ao endossatário e vincula o endossante ao seu pagamento. Então eu fico vinculado, né, na relação aí. Se caso o endossatário vier a executar o cheque, né, não tiver fundos, ele pode me acionar. Pode, contudo, né, aí um ressalvo importante, o endossante, eu, né, não me assumir como co-devedor, devendo pôr no endosso a expressão sem garantia. Então, na hora que eu for endossar para esse endossatário, eu vou colocar a seguinte cláusula, sem garantia. Então, eu não garanto o crédito daquele cheque. E com a anuência do endossatário, ou dizendo que proíbe o novo endosso, né. O endosso em branco e em preto, o que seria? Né? É semelhante à ideia do cruzamento do cheque, que é uma outra modalidade. No endosso, em branco, o endossante não indica a pessoa a quem ele está passando. Né? Então, ele não vou indicar o endossatário, não vou indicar qual é o meu credor, sendo, portanto, um endosso ao portador, vamos pensar assim. No endosso em preto, que seria o contrário, né? O endossante, por exemplo, eu endossando esse cheque,
eu vou indicar claramente quem é o meu credor que vai receber o cheque. Aí temos aí também outras modalidades do endosso, chamado endosso impróprio. O que seria o endosso impróprio? Ele não é propriamente um endosso, ele utiliza da forma do endosso para dizer outra coisa. A gente vai ter duas modalidades básicas de endosso, que é endosso impróprio, que seria o endosso mandato, e o endosso calção. O endosso mandato é o caso em que o ato é apropriado para o endossante imputar a outra pessoa a tarefa de proceder à cobrança do crédito apresentado no título. Então a expressão que o endossante deve usar é pague-se por procuração a fulano. Em tese, o que ele está fazendo? Né? Esse credor está dando um mandato para alguém receber esse dinheiro. Então esse tomador, que seria o endossante, né, ele dá ao endossatário, na verdade, um poder não de transferir o crédito, e sim de receber em nome do endossante. E o endosso calção, né, que é uma forma de o título de crédito ser garantia de uma outra obrigação. Nessa hipótese, o endossante, no primeiro momento, não está transferindo o título ao endossatário. Ele está apenas o dando em garantia, né, caso em que o endossante não cumpra a obrigação de fundo, né, o endossatário passará a exercer a garantia, sendo que aí o título passa para ele. Né? Portanto, a transferência do crédito nesse tipo de endosso depende do não cumprimento da obrigação principal. Como esse título, né, como essa garantia é sobre um bem imóvel, ela se dá pelo instituto do penhor. Né? Então, no penhor, por isso que alguns falam que é endosso penhor, no endosso é necessário que o bem fique sob a custódia do credor. Por isso, utiliza-se um endosso, né? Visto que dará ao credor, endossatário, né, a posse adequada do título. Né? Então, o endossatário vai ficar com o título, embora ele seja uma calção aí do endossante. Bom, outro ato cambial aí é o aval. O aval, diferente do endosso, ele não é um ato em si de transferência do crédito. O ato do aval, né, ele é um ato cambiário pelo qual um avalista se compromete a pagar o título, né, nas mesmas condições do que um devedor desse título. Então ele dá uma garantia, né, ele garante ali a pagar o título em nome de outra pessoa. A característica principal do aval, né, ele tem uma autonomia e equivalência. A autonomia do aval, né, sua existência não está condicionada à obrigação avalizada e é cobrada integralmente do avalista e não em quota parte. Existe uma equivalência, né, que todos podem exercer seu direito de crédito contra determinado devedor do título, como também é contra o avalista, ou seja, está assinada a ideia de cadeia de regresso. O avalista, né, então, é em tese uma pessoa que está garantindo, né, ele está se garantindo para alguém que vai pagar aquele crédito se falhar, acontecer alguma coisa. O aval se dá nas seguintes formas, né, a assinatura do avalista lançada no anverso do título. O que é anverso do título? É a parte da frente do título. Ou a assinatura do avalista no verso ou anverso com a expressão por aval. Né? Então, na primeira hipótese aqui, a gente lança no anverso apenas a assinatura sem escrever nada. Então, para ela ter validade como aval, tem que estar na parte da frente do título. Se eu quiser colocar no verso, né, na parte do fundo do título, eu tenho que colocar por aval. Ou posso também colocar na parte da frente por aval, né, que dá o mesmo sentido. Eu posso também fazer assinatura do avalista no anverso com a expressão por aval de fulano, né? Então indicando aí qual é o aval corretamente, né? De para quem vai. Bom, saindo já do título de crédito, até peço desculpas, às vezes está dando alguns problemas na hora de passar os slides, né? Dá uma pausinha aí de segundos. A gente vai falar rapidamente aqui, para finalizar, sem muita delonga, sobre o direito societário. Então a gente viu lá atrás, no comecinho dessa revisão, que estávamos falando de empresário e sociedade empresária. Então, sociedade empresária, ela tem um ramo específico dentro do direito empresarial chamado direito societário, que é o jeito que se organiza essas sociedades. E aí, de forma sucinta, né, pode-se dizer que o direito societário compreende o estudo das sociedades. E as sociedades, por sua vez, são pessoas jurídicas de direito privado decorrente da união de pessoas, a gente vai ver que tem uma exceção a essa união de pessoas, que possuem fins econômicos, ou seja, são constituídas com a finalidade de exploração de uma atividade econômica e repartição dos lucros entre seus membros. Aqui uma definição, né, do André Santa Cruz Ramos. E aí, o artigo 981 do Código Civil fala o seguinte: celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente
se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha, né, decorrente daí, entre si, dos resultados. Vamos lá rapidamente passar aqui de forma geral, porque tem questões aqui que eu acredito que possa cair, está quente aí na legislação. Vamos lá. Via de regra, na sociedade é a pluralidade de sócios, ou seja, são mais que uma pessoa, ou seja, são duas pessoas ou mais. A exceção, e aqui é importante ficar atento, é a sociedade limitada unipessoal, né? Ela foi acrescentada pelo Código Civil, pela Lei 13.874/2019, da Liberdade Econômica. Aqui é muito importante porque isso aqui é quente para cair na prova, gente. Quentíssimo. Ontem mesmo a gente fez um contrato social que fazia, por exemplo, a constituição de um MEI para uma sociedade limitada unipessoal. É ela que é uma sociedade limitada, que seria para ter pluralidade de sócios, mas ela é uma exceção, que ela é uma sociedade de um sócio só. A sociedade unipessoal de advocacia, também que tem um regime próprio, né, previsto aí dentro da lei do Estatuto do Advogado, dado pela Lei 13.247 de 2016. A sociedade subsidiária integral, espécie da anônima, né, que tem como único sócio uma sociedade brasileira. E a empresa pública, né, que seja unipessoal, na qual toda a participação societária fica concentrada em poder de uma pessoa jurídica do direito público. Essas espécies normalmente não caem, mas a espécie aí da letra A sociedade limitada unipessoal, tem uma chance muito grande de cair. Então, se falar na prova, ela é uma sociedade empresária, só que ela vai ser composta por um sócio apenas. Bom, e aí para já quase finalizando aqui nossa revisão, lembrar que a unipessoalidade também ela pode ser acidental ou temporária. O que seria isso? Na eventualidade de retirada ou morte de um sócio, né, ficando aí apenas um sócio, hoje, automaticamente, ela se transforma em sociedade unipessoal. Antigamente, tinha um dispositivo legal do Código Civil que falava que ela se convertia em EIRELI. Hoje, não mais isso. Então, por exemplo, era o caso de uma sociedade limitada que tinha 2, 3 sócios e por algum acidente, alguma temporalidade, alguma situação, ela ficava com um sócio apenas. E aí, nessa condição, ela se convertia em EIRELI. Hoje não se converte mais. Hoje se converte automaticamente em sociedade unipessoal, uma sociedade de um sócio só. A EIRELI foi extinguida, né? Então, se vier na prova qualquer coisa com a EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, ela não existe mais, porque quando veio a sociedade unipessoal, trocou uma pela outra, vamos dizer assim, em miúdos, né? Então, as empresas individuais, né? Até essa lei de transição, o artigo 41 era a transição da EIRELI, colocava que, nesse caso, elas seriam extintas e transformadas em sociedades unipessoais. Então, pode pedir em algum artigo disso, né? Que as EIRELIs constituídas até 2021 se transformam automaticamente em sociedades unipessoal, independente de alteração do ato constitutivo na junta comercial. Bom, e aqui, sem muitas delongas, né, a gente já passou aí quase 40 e poucos minutos trabalhando aqui rapidamente em direito empresarial. A gente tentou nessa revisão aqui trazer alguns pontos. Tentei focar nessas matérias porque elas tiveram alterações mais recentes. No direito falimentar também tivemos mudanças recentes, é importante conferir essas mudanças legislativas, né? É uma lei que altera alguns pontos específicos da lei de falência, algumas questões até também mais sensíveis, é importante estar ali por dentro, porque essas alterações podem aí, né, estar com questões focadas nessas matérias novas. Bom, é isso. Queria eu que pudesse, né, que essa visão fosse mais ampla, pudéssemos trabalhar aqui mais temas, mas enfim, o tempo aqui urge, vocês estão aí já próximos de realizar a prova, eu desejo toda sorte. Manter a cabeça fria, muito conteúdo foi colocado aqui por hoje, mas é ouvir, o cérebro vai assimilando, né, tendo uma boa noite de sono, essas informações são ainda mais processadas, o cérebro vai organizando elas e vocês vão acabar conseguindo sim processar bastante conteúdo daqui de hoje e para aumentar, né, os acertos de questões na prova objetiva. Muita sorte, muita dedicação, é isso. E nos encontramos aí, quem sabe, um dia na advocacia, né? Espero que dê tudo certo, muita sorte, muita mesmo. E espero que o IDEA, curso jurídico, possa ter contribuído aí com a sua formação, com a sua capacitação para essa honrada, né, e tão desafiadora prova da OAB. Abraço, boa sorte, até mais.